Minutos, o Alan Gani já está por aqui para a gente falar um pouquinho sobre economia no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Tudo bom, Alan? Bom dia, hein? Bom dia, Colombo. Bom dia a toda a audiência. Alan, o dólar atingiu o nível recorde, 4,86, não é? O fechamento ontem. A Bolsa, valor recorde também. Qual é o efeito que está fazendo o mercado financeiro brasileiro reagir de maneira positiva? Essa melhora vem principalmente do mercado externo e principalmente dos Estados Unidos. Por quê, Colombo? Porque a inflação está mais sob controle nos Estados Unidos. E a inflação estando sob controle significa que as taxas de juros vão cair. Então, diminui este prêmio para investir nos Estados Unidos. Então, portanto, diminui a demanda por dólares e aí os investidores vão buscar alternativas em países que oferecem mais retorno, mas também mais risco. Então, isso fez com que tivesse esse movimento de queda do dólar e também apreciação alta da Bolsa por aqui. Agora, seria fundamental a gente aproveitar esse melhor momento dos Estados Unidos e fazer a lição de casa aqui no Brasil. Então, se o governo desse uma sinalização importante do lado fiscal, de buscar a zeragem das contas públicas, de não ter o déficit primário, de ter políticas de controle de gastos, a gente estaria com uma bolsa ainda maior, talvez até 130 mil pontos, um dólar ainda menor, e isso teria efeitos bastante positivos para o país. E esse controle da inflação lá, Gani, antes da gente chamar a Amanda, tem perspectiva para redução da taxa de juros? De o Banco Central americano começar a reduzir taxa lá? Tem perspectiva. Na verdade, a taxa de juros... Exatamente. A taxa de juros dos Estados Unidos, que está em 5,5%, só que inicialmente, como a inflação estava mais alta, então imaginavam que essa taxa de juros de 5,5% ia ficar alta, prolongada por bastante tempo. Agora, os analistas, os investidores já estão apostando numa queda mais rápida dessa taxa de juros. Talvez já para o ano que vem, talvez no primeiro semestre do ano que vem, essa taxa de juros começa a recuar nos Estados Unidos. O mercado se antecipou, já prevê esse movimento e por isso que o dólar cai, porque diminui esse diferencial de taxas de juros entre os países. Muito bom. Vamos ouvir um pouquinho da Amanda Klein também. Amanda, o Gani ressaltava aqui a oportunidade que nós temos de fazer com que a Bolsa se valorize ainda mais, que o dólar caia ainda mais, se o governo brasileiro emitir sinal de que segue preocupado com a situação fiscal. O principal deles, não é, Gani? Você lembrou, seria a manutenção do déficit zero para o ano que vem. Para você ver o custo que tem uma declaração mal colocada em um momento infeliz, quando o presidente Lula sinalizou que não iriam cumprir o déficit zero, para possivelmente a gente chegar ao final do ano ainda mantendo a meta de déficit zero, porque na prática é ela que está valendo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, aprovada pela Comissão Mista de Orçamento. Agora a gente vai o relatório preliminar, né, agora a gente vai avançar com isso no plenário, também com o orçamento, e pode ser que essa meta fiscal só sofra uma mudança no ano que vem. Portanto, foi muito ruído, muito alarido, possivelmente por nada. O mercado inteiro já dava de barato que essa meta dificilmente seria cumprida. Já estimavam ali um déficit em torno de 0,7% até 0,9% em alguns casos do PIB. Agora, qual é a diferença? Que se o governo mantém o discurso de esforço fiscal e principalmente mantém esse discurso como algo consensual, que perpassa todos os ministérios e tem o apoio do governo Lula, é maior a sinalização para o parlamento também de que o governo fará um esforço para aprovar as pautas prioritárias. E aí tem a MP 1185, que é aquela de subvenção de ICMS, que dá 35 bi de receita. Tem até uma agenda de última hora da Fazenda de voltar a colocar em discussão o fim dos juros sobre capital próprio, que também é uma forma que as empresas encontram de pagar menos imposto, de tributar menos. Então, é uma agenda que tem que ser colocada, que podia ser colocada sem um custo político tão alto. O que a gente vê agora no final é essa agenda ameaçada, eu acho que muito por conta de uma falta de articulação política, se essa articulação política, e aí eu me refiro aos vários níveis, né, aos vários ministérios, fosse bem feita, talvez você pudesse ter uma agenda que sinalizasse, pelo menos para o mercado, uma intenção de manter a meta fiscal zero. E mesmo que não consiga, de fazer algum contingenciamento ano que vem. Porque quando você fala, não vou cumprir a meta zero, em última instância, e não vou contingenciar porque é importante investir em obras, e essas obras não podem
parar, em última instância, você está sinalizando que você não fará esforço fiscal algum. Aí isso sim pode pegar mal, pode bater mal lá na frente do Banco Central, no Copom e na intenção, no ritmo de redução e na duração também da queda de juros. Pois é, ontem, Cláudio Dantas, o secretário da Receita Federal, o Barreirinhas, deu uma entrevista para o jornal O Globo, dizendo que é muito difícil cobrar imposto de rico. Eu me lembrei disso quando a Amanda estava falando em contingenciamento, que ele disse o seguinte: é muito fácil contingenciar dinheiro de merenda, mas é muito difícil cobrar imposto de rico. Como é que você avalia essa perspectiva de o governo eventualmente contingenciar uma parte do orçamento, na mesma medida em que no ano que vem nós teremos uma discussão importante sobre reforma de impostos sobre a renda, que o Congresso Nacional vai fazer, 90 dias depois da finalização da reforma tributária? Colombo, esse projeto do imposto sobre a renda, ele já estava na pauta do Congresso desde o governo anterior e poderia, inclusive, ter sido aprovado muito antes de reforma tributária e qualquer coisa que o valha. O problema é que nós estamos, infelizmente, veja, nós tivemos muito problema no governo anterior, envolvendo ali presidente, comportamento, questão de comunicação, etc. e tal, mas você tinha notícias boas na economia. Você tinha notícia boa na economia. A reforma da Previdência, você teve uma série de medidas de desburocratização, e isso em plena pandemia. Em plena pandemia, depois com a guerra. E no atual, que é um cenário muito mais favorável, com a casa arrumada, a gente terminou 2022 com superávit de 40 bi. O que se precisava fazer era manter a agenda de reformas dentro de uma lógica justamente de melhorar a eficiência do Estado. O que se tem hoje é problemas, muitas vezes envolvendo aí declarações fora do contexto e problemas na agenda econômica, que se sucedem diariamente. Nós temos aqui uma lógica que é de gasto, aumentar gasto, 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 gasto. E essa lógica vai ser sucedida por aumento de imposto, aumento de imposto, aumento de imposto. Não tem como você cobrir uma conta que foi feita para além do dinheiro que você tem no caixa. Então, esta lógica é insustentável. A gente acabou de ver a matéria aí sobre subsídio de conta elétrica, conta de energia, que já está, vamos dizer assim, matando, né, a classe média. Você tem uma conta já escorchante na área de subsídio, porque é uma conta que se paga a conta deixada errada também pelos subsídios da época do governo Dilma, que fez o que fez para poder se eleger no segundo mandato. Então a gente ainda está pagando aquela conta e agora vamos pagar mais ainda. Isso não está na reforma tributária, quer dizer, são tributos, de alguma maneira, impostos indiretos que vão caindo na conta do brasileiro, que vão além até desse IVA de 27,5%, sabe lá qual será a alíquota desse IVA, que será o maior do mundo. Então, infelizmente, a agenda econômica é a pior possível. Ela vem sempre com notícias negativas para quem? Para o pagador de impostos.